Bom dia, bom dia. Bom dia, boa tarde, boa noite para você que vai assistir aí depois a gravação dessa live. Então, estamos aí com mais um Café com a Nutri, toda terça-feira, às 6h30 da manhã, para a gente trazer algo bem prático aí, falando sobre saúde da mulher, emagrecimento, ansiedade, depressão e como que a alimentação pode ajudar em todo esse processo aí, tá bom? Pode ser que às vezes meu olhar desvie um pouquinho da tela, porque a gente está ao vivo aí no Facebook e no Instagram. Depois essa gravação também vai lá pro meu canal do YouTube, tá? Então, bom dia aí para quem tá chegando e vamos seguir então. Hoje a gente vai falar a relação entre os temperos e como que eles podem atrapalhar o emagrecimento e também as crises de ansiedade. Bom dia, Eliana. O objetivo dessas lives aí do Café com a Nutri, né, eu expliquei na semana passada, agora com uma nova proposta de trazer algo bem prático mesmo, para vocês irem colocando aí no dia a dia de vocês, né, entrando em ação aí para melhorar, então, a saúde, a qualidade de vida a longo prazo, né? São coisas aplicáveis a todas as pessoas, né? Então vamos lá, hoje falando dos temperos, a semana passada eu já falei um pouco sobre os industrializados, então se você perdeu, depois assiste o vídeo da semana passada, que a gente falou, né, qual que é o problema dos industrializados, e a gente falou sobre alimentos in natura, processados, ultraprocessados e a relação aí dos ultraprocessados com a nossa saúde. E aí hoje eu venho reforçando um pouquinho, mas falando mais especificamente dos temperos, né? Então, a maioria dos temperos industrializados, eles vão conter ali aqueles mesmos aditivos dos industrializados em geral, que tem a função de trazer sabor, de aumentar tempo de durabilidade, né, e tudo mais. Então, eles vão ter corantes, conservantes, acidulantes, e aí a gente vem. Alguns são naturais, mas são raros, a maioria são artificiais. E sendo artificiais, o nosso corpo não reconhece como próprio, né? Isso pode causar inflamação. Então, a gente precisa evitar ao máximo, né? Então lembra dos dois nomes que eu falei na semana passada para vocês ficarem atentos, que é o glutamato monossódico e o benzoato de sódio, né, que todos dois, além de serem realçadores de sabores que têm muito sódio, eles também vão afetar na questão da ansiedade e da depressão, né? Então a gente precisa tomar cuidado com o excesso de sal no nosso corpo. E hoje eu vou fixar bem nessa questão do sal, do sódio. Porque o sal é o cloreto de sódio, então ele é formado por cloro e sódio. E o sódio tem várias implicações aí na nossa saúde. Então, pela recomendação do Ministério da Saúde, a gente deveria ingerir no máximo 5 gramas de sal por dia. E a média de ingestão do brasileiro é de 12 gramas de sal por dia. Então, a gente ingere mais do que o dobro, né? E qual seria, então, essa implicação desse excesso de sal, excesso de sódio no nosso organismo, né? Então, primeiro nós vamos falar como que ele pode atrapalhar a perda de peso, segundo, como que ele pode piorar os quadros de ansiedade, tá bom? E que também acabam levando uma dificuldade de controle de peso, né? Então, o excesso de sódio, ele vai promover retenção hídrica, então retenção de líquidos, então a gente fica mais inchada. Então, é comum, às vezes, a pessoa falar que tá com uma alimentação saudável, não come muitas outras coisas, mas às vezes a pessoa usa muito sal e aí a pessoa vai ficar inchada. Então, sobe na balança e às vezes não dá diferença de peso. Por quê? Porque tá com muito inchaço. E aí é um inchaço que não é aquele inchaço, geralmente, que você acorda inchada. Esse geralmente é um inchaço ligado a quando o nosso fígado não está conseguindo eliminar as toxinas. E aí a gente já acorda com dor nas articulações das mãos, os dedos inchados, né? Então, esse é característico de falta de detox. Quando a gente vai inchando ao longo do dia, é mais característico do excesso de sal, de problemas de circulação, né?
Então, o excesso de sal, e a maioria das pessoas bebe pouca água, então vai ajudar a acumular líquidos, vai atrapalhar o funcionamento dos rins. Então, a gente sobrecarrega o rim. Vai aumentar, então, inflamação também, porque junto com os temperos industrializados vem a química, né? A química dos temperos ali. Então, a gente não tem o sódio só no sal. A gente tem no glutamato monossódico, no benzoato de sódio, até em adoçantes a gente tem muito sódio. Então a gente precisa ficar de olho no rótulo, né? O leite de caixinha, por exemplo, que nem era para ter tanto sódio, mas os conservantes são todos de sódio. Então se você olhar lá no rótulo, tem leite de caixinha que tem 3 conservantes e todos com sódio. E hoje a gente já tem leite de caixinha sem conservantes. Eles são um pouquinho mais caros, eu falei na semana passada, né? Mas também tem. Então, esse excesso de sódio, ele vem de vários lugares. Só que um lugar muito comum é do próprio sal mesmo, né? E aí, vou falar aqui para vocês. Na Sociedade Brasileira de Cardiologia, ela aponta alguns riscos, né? De quem consome muito sal, muito sódio em geral. Então, aumento de hipertensão, tá? Então, aumenta muito risco de AVC, risco de infarto, a obesidade, né? E aí, quanto mais excesso de peso, retenção hídrica, pode favorecer aumento da pressão, principalmente quem já tem essa tendência. Osteoporose, tá? Então, quem tem costume de comer muito excesso de sal aí, de sódio, de temperos industrializados, tem uma maior chance de desenvolver osteoporose. E problemas renais que eu falei, né? E se a gente controla a ingestão do sódio, do sal, a gente diminui o risco de AVC, de infarto, melhora o controle da pressão arterial. E olha esse dado aí da Sociedade Brasileira de Cardiologia. Para a pessoa que já é hipertensa, o fato de passar a controlar a quantidade de sódio ingerida aumenta a expectativa de vida em mais de 4 anos. Então, se você já tem problemas com alteração de pressão, acho que vale a pena prestar atenção nisso, né? Será que você quer viver aí 4, 5 anos a mais? Ou você vai continuar descuidando dessa questão e pode... Por que posso vir a morrer antes? Por causa de AVC, de infarto, né? Dos descontroles da pressão mesmo, da questão renal. Então, vai causando um desequilíbrio no nosso organismo. Então, por isso que é importante a gente se cuidar, né? Então, além dessa questão da retenção hídrica, que atrapalha a gente perder peso, tá? Que desequilibra o nosso organismo, esses conservantes que tem nos temperos industrializados, eles também vão afetar a nossa ansiedade. E aí, alterando aumentando a ansiedade, a tendência é a gente comer mais, ter mais descontrole com a alimentação. Então, a gente fica nervosa, ansiosa. Com a pandemia, por exemplo, não dá para ficar saindo, para fazer outras coisas, para ficar distraindo a mente. E a gente procura, então, no alimento, esse socorro aí, né? Então, a gente precisa dar um pouquinho de atenção para essa questão, né? E diminuir, porque o glutamato, o benzoato, eles vão ajudar a aumentar a irritabilidade, a agitação, a ansiedade. E aí vai ficando mais difícil de controlar isso e, consequentemente, a gente acaba ganhando mais peso também, né? E tem outra coisa. Quem me acompanha já há algum tempo, vê que eu sempre falo, intestino saudável é sinônimo de saúde em geral para o nosso organismo. Se a gente fica usando muito alimento industrializado, muito tempero industrializado, além desse problema do excesso de sódio, né, a gente tem esses conservantes que visam aumentar o tempo que o produto pode ficar aí na prateleira do supermercado. Consequentemente, se ele controla micro-organismos lá no mercado, no alimento, ele também controla no nosso corpo. Então, vai promover morte de bactérias boas, saudáveis, que podem prejudicar, então, aí a nossa flora intestinal e, consequentemente, atrapalhar o emagrecimento e atrapalhar a nossa saúde como um todo, né? Mas, partindo, então, já para uma parte mais prática, como eu falei que o objetivo desses cafés com a Nutri de agora em diante é
trazer prática para vocês. Então, só uma pincelada aí nos riscos, a gente tem muito mais coisa, mas a ideia aqui não é ficar dando uma aula, né? E sim pincelar algumas coisas para despertar vocês para ação mesmo, né? Então, a missão para essa semana aí, e aí, ó, semana passada eu sei que muita gente fez, contou no particular, o pessoal do grupo Maioridade Ativa lá tava super animado, mas não postaram lá nos stories, não compartilharam as fotos dos lanches da tarde lá para ganhar o e-book, né? Então, hoje valendo 5 pontinhos aí para quem quiser ir acumulando pontos comigo e depois retirar uma surpresa aí, tá valendo, tá bom? Então, o nome da missão hoje é Temperando o Seu Dia a Dia, tá? A meta, então, que eu queria propor para vocês para essa semana é preparar um sal de ervas. Eu não sei se você já usa, se você costuma bater tempero, né, caseiro para usar em casa. O sal de ervas é um recurso muito interessante porque a gente vai usar na hora de cozinhar a mesma quantidade que a gente usa de sal. Só que como a gente vai acrescentar as ervas no sal, a gente consequentemente vai usar um volume de sal muito menor. Porque às vezes a gente acha que o sal só que vai trazer tempero, e não é. A gente tem uma infinidade de ervas aí, de condimentos que trazem tempero, que trazem sabor, e com isso a gente não precisa usar tanto sal. Se você usa muito em excesso, vai diminuindo aos pouquinhos, que isso tudo já vai te ajudar, tá bom? Então, é escolher uma receita de sal de ervas de sua preferência. Na internet aí você vai achar, aí no Instagram quase caiu. Se você procurar na internet, você também vai achar várias receitas. E aí, se você quiser também compartilhar sua receita de tempero caseiro, de sal de ervas comigo, compartilhe aí que eu reposto aqui no Instagram, no Facebook, pra gente ajudar aí mais pessoas. E quanto mais variedade de receitas, a gente vai achando uma que a gente gosta mais, né? Então, a primeira coisa é escolher sua receita, ver se você tem aí todos os ingredientes necessários, se não se organize para comprar no momento adequado. Mas não esquece disso não, tá? Tenta fazer isso essa semana ainda. Prepara o seu sal e começa a usar aí, sente os sabores diferentes. Às vezes faz uma quantidade menor para você experimentar e depois vai chegando aí numa receita que você goste mais, tá bom? Então, deixa eu falar as receitas aqui para vocês. Então, a gente pode usar as ervas já todas secas, tá? E aí a durabilidade é maior. Então uma receita que vai 4 ingredientes. E você também pode substituir um deles por algum que você goste mais, tá? Então, 100 gramas de sal. E aí pode ser o sal marinho ou sal rosa. Vai aí da sua preferência, tá bom? 100 gramas de orégano. Tá? Lembrando que o orégano ele é antifúngico, antialérgico, antimicrobiano. Então, ele ajuda muito na nossa parte intestinal. Ele ajuda muito para a mulher que tem muita candidíase de repetição, muita infecção urinária, tá? Então, o orégano deveria estar aí realmente em todas as nossas refeições possíveis, tá bom? Então, sal, orégano, cebolinha desidratada, nesse caso aqui, tá? Que a gente acha para comprar no supermercado ou pode desidratar em casa também. E 100 gramas de alecrim, tá? O alecrim é digestivo, então ele vai ajudar nessa parte de digestão, de melhorar isso aí. Bate tudo no liquidificador, mistura direitinho para não ficar pedaço muito grande. Tem gente que gosta só de misturar e também dá super certo, tá? Não precisa bater. Coloca num potinho de vidro e aí você pode usar aí por 3, 4 meses que não vai estragar se ficar num local fresco, tá bom? Agora a gente tem uma outra aqui que vai outros ingredientes. Então, como eu falei, depois eu vou colocar aí para vocês anotarem direitinho. Meia xícara de sal, meia xícara de alecrim, meia xícara de salsinha, meia xícara de manjericão e meia xícara de orégano. Então, tá vendo que a gente põe tudo na mesma proporção do sal, todos os ingredientes. E como a gente vai usar na mesma quantidade que a gente usava o sal antes, a quantidade de sódio vai diminuir muito e, além disso, a gente entra com os benefícios de todos os outros temperos. Então, como eu falei,
esses temperos ajudam muito aí na nossa saúde em geral. E aí eu queria destacar, mas só destacar aqui, 5 temperos que ajudam muito no controle da ansiedade, da depressão, além dessas outras funções no organismo. Mas os detalhes estão em outro Café com a Nutri do ano passado, que eu falei especificamente sobre temperos para ansiedade e depressão. Aí lá tem detalhes de quantidade, preparos, etc. É só voltar aos vídeos aí que você encontra mais detalhes. Mas quais são eles? O açafrão, tá? Por que eu não vou colocar o açafrão no sal de ervas já direto? Porque ele é muito sensível ao calor, tá? Então ele não pode ser usado para refogar alimentos, porque senão ele perde as suas propriedades nutricionais ali, as propriedades funcionais, que é o que a gente quer para benefício da saúde. Então o açafrão ele tem que ser adicionado já no finalzinho da preparação. Ele é ótimo para dar cor para os alimentos. Então vai usando aos pouquinhos, você compra ele em pó ou pode usar ele na hora, triturar, tá? Mas aí ele não vai direto no sal para não perder essas propriedades, tá bom? Então a gente tem o açafrão, que tem propriedade anti-inflamatória, antioxidante, anticancerígena. E ele aumenta a serotonina e dopamina, que são 2 neurotransmissores ligados à sensação de prazer, de bem-estar, de motivação, de foco. E quando eles estão baixos, a gente fica mais ansiosa, mais indisposta, sem motivação mesmo para fazer as coisas. Então, acrescentar o açafrão aí nos temperos ou na água em jejum pela manhã também é uma ótima opção, tá bom? Gengibre também é antioxidante, anti-inflamatório. Então, lembra que eu falei que os industrializados, né, e as inflamações próprias do excesso de peso também atrapalha o nosso emagrecimento. Então, o gengibre ajuda nessa questão, né? Então, ele pode ser usado no tempero de alguns alimentos. Tem gente que não gosta no alimento em si, mas aí você pode pôr num suco, pode tomar em jejum também. Gengibre só mais cuidado para quem é hipertenso aí, tem que usar com cautela, tá? Mas ele pode ser usado inclusive por gestantes, por quem está amamentando. Cebola e alho. Então, a nossa duplinha aí famosa. Então, o alho, para trazer esses benefícios, ele precisa ser amassado, triturado ou picado. Então, não adianta colocar alho inteiro ou pedação, que a gente extrai muito pouco, tá? Desses nutrientes aí, compostos funcionais que a gente precisa. Então, alho, cebola roxa, tem um monte de benefícios também. Tudo que é roxo, né, vai ajudar bastante o nosso organismo, principalmente nessa parte de inflamação. E aí, e a cebola, ela reduz a secreção de cortisol. Então, ela diminui estresse, diminui cansaço, fadiga. E diminuindo o cortisol, a gente aumenta os neurotransmissores do bem-estar, tá? Então, uma coisa ajuda a outra. Então, a gente acha também para comprar no supermercado alho e cebola desidratado. Então, por exemplo, você que tem criança, e aí eu sei bem como é isso. Às vezes eles ficam reclamando, né, de achar alho, cebola no alimento. Só que eles também precisam. E aí você pode comprar desidratado e bater junto no seu sal de ervas, tá? E como eu falei, a gente pode também bater, esses que eu falei, a gente bate elas desidratadas, mas você pode bater as ervas com alho, cebola ali e armazenar na geladeira e usando o seu próprio tempero também, né? E o orégano, que além de ser antifúngico, antimicrobiano, ele também modula serotonina e dopamina. Então, ele também aumenta a sensação de prazer, de bem-estar, de motivação, de foco, tá? Então, são coisas simples que a gente pode ir acrescentando no nosso dia a dia e que fazem muita diferença para o nosso organismo, para a nossa saúde, tá? Então, eu te convido a dar atenção para isso aí. Se você fizer o seu salzinho de ervas, o seu tempero caseiro, tira uma fotinha, publica nos stories e me marca aí, tá? Eu vou gostar muito de saber. Compartilhe uma receita que você usa, ou aqui nos comentários, ou nos stories também. Eu vou repostar aí pra gente ajudar o máximo de pessoas possíveis. E aí, se você achar interessante também, compartilha essa live, ela vai ficar salva, tá? Para quem quiser assistir depois, voltar a assistir. Como eu falei, depois eu coloco essas receitas aí, tá bom? Mas vamos ajudar. Me ajude aí a compartilhar
outros temperos naturais, caseiros, com pouco sal, pra gente melhorar então retenção hídrica, melhorar a questão de não usar industrializados por causa da ansiedade e com isso ajudar a gente aí no controle da ingestão de alimentos e na perda de peso. Não adianta controlar a alimentação bonitinho, mas encher de sal, de sódio, e aí a gente ficar retendo líquidos e aí não dá diferença na balança. Além dos problemas que eu falei aí para nossa saúde, né? Então o desafio dessa semana aí tá lançado para vocês. E depois vocês me contem aí, sugestões, qualquer coisa, é só deixar nos comentários, é só me chamar no WhatsApp para conversar, que a gente vai conversando e compartilhando aí e aprimorando os conhecimentos, tá bom? Então, muito obrigada para vocês que passaram por aqui, que estão aqui até o final, tá? Toda terça-feira, 6h30 da manhã, eu vou estar trazendo alguma coisa bem prática aí para o nosso dia a dia, então, ligado à saúde da mulher, emagrecimento, ansiedade e depressão, que é o nosso foco aqui pra gente falar, tá bom? Então, Deus abençoe o seu dia, a sua semana e a gente se vê então na próxima terça-feira, tá bom? Muito obrigada pela presença de vocês aí. Tchau, tchau. Um grande abraço.